Olá pessoal, estamos aqui com uma questão bem legal de regra de 3 composta, conteúdo que vem sendo cobrado em diversos níveis de escolaridade, tá? Em diversas provas aí, e também em questões de raciocínio lógico matemático, como a banca coloca lá resolução de problemas, raciocínio lógico matemático, sempre vem caindo, regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Então essa aqui é uma regra de 3 composta. Se você tem dúvidas como se resolve uma questão de regra de 3 composta, depois de você assistir esse vídeo até o final, creio que você não terá mais dúvidas quanto à resolução desse tipo de questão, tá? Basta você treinar um pouquinho que você vai conseguir resolver esse tipo de questão facilmente. Então vamos lá para a questão. Em 4 horas de trabalho, 2 equipes de manutenção preventiva visitam 80 cruzamentos semaforizados, tá? 80 cruzamentos com semáforos em uma certa cidade. Em quantas horas 5 dessas equipes visitariam 600 desses cruzamentos semaforizados? Então, pessoal, regra de 3 compostas. Tá? O que a gente tem que saber? Reconhecer as grandezas. Nós temos aqui a grandeza horas, né? Tá? Em 4 horas de trabalho. Então, vamos colocar aqui a horas. Horas são quantas horas de trabalho? São 4 horas. Então, vou colocar aqui 4 horas de trabalho. 2 equipes, então quantidade de equipes, né? Equipes, bota aqui equipes. Quantidade são 2. 2 equipes de manutenção preventiva visitam 80 cruzamentos. Então, a quantidade de cruzamentos, deixa esse cruz, 80 cruzamentos, tá? Em quantas horas? Então ele pergunta aqui em quantas horas. Em quantas horas eu vou chamar de X, que essa é a quantidade de horas que ele quer saber. 5 dessas equipes, vai colocar aqui, 5 equipes visitariam 600 desses cruzamentos semaforizados. Então, primeira coisa que a gente deve fazer aqui para resolver esse tipo de questão, pessoal, grandezas, tá? Vamos esquecer os números, esqueçam, tá? Na hora que você for resolver esse tipo de questão, tem muita gente que se confunde porque fica muito preso aos números. Vou te ensinar um método aqui para você resolver sem, tá? Você olhar para esses números, esquece os números. Vamos lá, você vai pegar isso aqui, ó. Primeira coisa, onde que tiver, tá? A coluna que tiver o X, a coluna pode estar aqui, pode estar no meio, pode estar aqui no final. Você vai pegar ela e colocar do jeito que ela está aqui embaixo, tá? 4 sobre x, tá? E colocar o sinal de igual. Agora, você vai fazer o seguinte. Temos aqui horas e equipes. Vou comparar essas duas grandezas, horas e equipes. Se aumentar a quantidade de horas para realizar determinado serviço, esquece aqui o final, tá? Para realizar determinado serviço. Se aumentar a quantidade de horas, o que acontece com a quantidade de equipes para poder resolver o mesmo serviço? Se aumentar a quantidade de horas, eu vou diminuir a quantidade de equipes, correto? Aqui, se aqui aumentar e aqui vai diminuir. E se aqui diminuir, se eu diminuir a quantidade de horas para realizar determinado serviço, a quantidade de equipes vai ter que aumentar, correto? Então, isso aqui, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, chamamos isso de grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui embaixo de equipes, eu vou colocar um izinho, tá? Deixar um izinho aqui. Mais para frente a gente vai usar isso aqui. Aí agora vamos comparar horas e o cruzamentos, tá? Essa primeira coluna e a última coluna. Se eu aumentar a quantidade de horas, o que acontece com a quantidade de cruzamentos que serão visitados? Vai ser maior, certo? Se aumentar a quantidade de horas de trabalho, então vai aumentar a quantidade de visitas nos cruzamentos. E se eu diminuir a quantidade de horas, também vai diminuir a quantidade de cruzamentos. Então, se os dois estão na mesma direção, horas está aumentando e a quantidade de cruzamentos também está aumentando, ou vice-versa, isso chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Então, vou colocar um Dzinho aqui, tá? As duas grandezas estão indo para o mesmo sentido. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando a outra diminui, a outra também diminui. Diferente daqui de equipes. Quando a quantidade de horas aumenta, o número de equipes vai diminuir e vice-versa. Então, feito isso aqui, você já resolveu praticamente a questão, tá?
Ficou fácil. Olha só o que você vai fazer agora. Onde tem o i, eu vou inverter. Não tem o 2 e o 5 aqui? Eu vou colocar o 5 em cima e o 2 embaixo. Inverti, tá? Inverti. E aqui, 80 e tem o 600. Vai deixar desse mesmo jeito. Coloca o sinal de multiplicação. Coloca aqui 80. Embaixo, 600. Aí aqui eu posso cortar esse zero com esse zero, né, para facilitar a nossa vida. Então vai ficar 4 sobre x igual 5 vezes 8, 40. Tá? Porque cortamos o zero aqui. Dividido por 2 vezes 60 dá 120. Dividido por 120. Também eu posso cortar um zero aqui e cortar um zero aqui. Tá? Então vai ficar 4 vezes 12, tá? Agora basta multiplicar cruzado, 4 vezes 12 e x vezes 4. Vai ficar x vezes 4 dá 4x, que é igual 4 vezes 12 dá 48. Vai ficar x é igual a 48 dividido por 4. E 48 dividido por 4, encontramos x igual a 12. Então, teremos, no lugar do x aqui, 12 horas. Então, temos como resposta e gabarito, letra B, tá? 12 horas. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.